No programa Estúdio desta semana, vamos conversar com o gerente do CEGIMP, Centro de Governança de Dados e Segurança da Informação Pessoal do TJMG, Giovanni Vilaça. Tudo bem, Giovanni? Um prazer estar aqui novamente. Prazer é nosso, obrigado pela visita. Obrigado. Giovanni, os crimes cibernéticos aumentaram nos últimos anos em Minas Gerais. E gostaria de começar perguntando como é a política de proteção de dados do TJMG. O que ela aborda? A política de privacidade e proteção de dados do Tribunal de Justiça, ela vem trazer os deveres e responsabilidades que nós, servidores, magistrados e colaboradores, devemos ter ao tratar os dados pessoais que estão sob nossa responsabilidade no nosso ambiente de trabalho. É mais um ato normativo, né, uma medida organizacional que visa conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados. Na verdade, a Lei Geral de Proteção de Dados e a própria Resolução 363 do CNJ, que estabelece ali medidas mínimas de adequação à LGPD, já determina que todo órgão, não é, todo tribunal, tenha uma política que faça que atribua essa responsabilidade a todos nós que fazemos o tratamento de dados pessoais no nosso cotidiano. A LGPD ela foi editada em 2018, publicada, né? E ela completou este ano, em 14 de agosto, completou 5 anos. Foi até a oportunidade em que fizemos aqui no tribunal um seminário de proteção de dados e inteligência artificial, um seminário aí de âmbito que deu uma visibilidade muito grande sobre a proteção de dados, mas também trazendo o tema da inteligência artificial, que é um tema bastante falado aí e que o tribunal também tem algumas ações nesse sentido. As orientações, essas que são dispostas pelo tribunal, incluem também os deveres e responsabilidade daqueles que tratam os dados pessoais? Como é que é isso? Sim, a política de privacidade, ela representa uma declaração do órgão em relação à conformidade com a LGPD. Então, se a gente está buscando, se o tribunal tem buscado se adequar ou está cada vez mais conforme com a LGPD, ela também tem que dizer aos seus colaboradores como devem ser tratados esses dados. Então, além de representar um compromisso da instituição com a própria lei, né, com os próprios normativos que vão dispor sobre a Lei Geral de Proteção de Dados ou sobre proteção de dados, ela também estabelece medidas que os servidores, que os magistrados, que os colaboradores, ou seja, todos nós que estamos aqui dentro do Tribunal de Justiça, no Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais, porque é importante que a política de privacidade ela não abarca somente a segunda instância, mas também a primeira instância. Então, é um dever de todos nós, servidores e colaboradores da Justiça, estarmos atentos a esse normativo, atento a essa política, que ela tem um número 6.084, quanto aos deveres, quanto às boas práticas e deveres que a gente tem que ter no nosso dia a dia. São medidas muitas vezes simples que, ao mesmo tempo que a gente traz mais proteção, ou mais resguardo aos dados pessoais, mas também resguarda a instituição de incidentes ou traz mais segurança ao tratamento dos dados pessoais. Então, no final das contas, a proteção de dados, a política de proteção de dados, ela está para a segurança dos dados pessoais, mas também para a segurança das informações que o tribunal custodia. Quer dizer, vimos então que o número de crimes cibernéticos aumentou, portanto a LGPD é muito importante para se evitar isso. Exatamente. Na verdade, a LGPD ela vem diante ou depois de vários casos de incidentes de segurança que a gente conhece aí como vazamento de dados pessoais, né? Vazamentos que aconteceram no mundo, né? Na Europa principalmente, mas também no Brasil, e que motivaram essa lei ou seja, nós já tínhamos a proteção da privacidade na própria Constituição e em outras leis, como o Marco Civil da Internet ou até o próprio Código Civil. Mas uma lei específica de proteção de dados, ela veio a reboque de tantos vazamentos, tantos incidentes com dados pessoais. Então, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela veio trazer veio especificar um melhor tratamento no sentido de dar maior transparência ao titular. Todos nós somos titulares de dados pessoais, então é maior transparência e ética ao tratamento dos dados pessoais. Eu tenho que dizer ao titular do dado pessoal, um paradigma que a gente não tinha antes das leis de privacidade estou tratando o seu dado, mas estou tratando desta forma, para esta finalidade, por este tempo, resguardado por tais medidas de segurança, e após isso eu vou eliminar os seus dados pessoais. Então, a tônica da Lei Geral de Proteção de Dados não é proibir
o tratamento, a operação com dado pessoal, mas trazer mais transparência e segurança também. Exatamente, mais transparência, né? Mais detalhada, vamos dizer assim, desse processo. Exatamente. Você tem que, assim como o código, eu vou fazer um paralelo com o Código de Defesa do Consumidor, né? Então, lá em 1990, quando foi editado o Código de Defesa do Consumidor, as empresas falaram, mas agora eu tenho que dar todos os direitos, eu tenho que devolver, eu tenho que mostrar. Então, da mesma forma que o Código de Defesa do Consumidor ele é para o comércio, maior transparência para o consumidor, a Lei Geral de Proteção de Dados impõe que todas as empresas, os órgãos públicos, enfim, todos aqueles que fazem o tratamento de dados pessoais têm que dar maior transparência para o titular dos dados pessoais. O que acontecia antes? Né? Nós tínhamos aí coleta de dado pessoal por empresas, até nós, o Tribunal de Justiça, que faz a coleta de dado pessoal para o exercício da atividade jurisdicional, mas muitas vezes, não estou dizendo o caso do TJ, mas muitas vezes a gente não tinha transparência de como aquele dado era tratado internamente, para quê? E o principal, talvez o ponto mais importante da LGPD é o princípio da finalidade, é o porquê. Eu estou buscando seus dados pessoais para alguma finalidade específica ou é apenas um cadastro que eu já estou acostumado a fazer? A gente preenche nossos dados aí em comércio, fichas cadastrais o tempo inteiro. Então, assim, por quê? Para que você está fazendo isso? Porque se não for necessário, o ideal, e aí a LGPD diz, né, o princípio da necessidade, se não for necessário para a sua operação de tratamento de dado pessoal, para o exercício da sua atividade, não faça coleta, porque quando você coleta mais dado pessoal, mais risco de vazamento você está acumulando. Então, é uma equação assim, se eu não preciso tratar o dado pessoal, ao mesmo tempo que eu resguardo o direito do titular, eu também resguardo a minha segurança, porque eu estou coletando cada vez menos dados pessoais, ou somente aqueles que são necessários. E nesse processo, né, de LGPD aqui no tribunal, gostaria que você falasse um pouquinho sobre o direito visual e o aviso de privacidade. O que são e o que representam dentro deste universo? Foram importantes, né? 2 pontos importantes. São muito importantes. Na verdade, essa iniciativa, né, de trazer o direito visual, ou o que a gente chama de visual law aí, e a linguagem simples, é uma iniciativa que foi cunhada dentro do Programa de Proteção de Dados, em colaboração com o Laboratório de Inovação do Tribunal, o iLab. Então, o Programa de Proteção de Dados, por si, já tem uma missão institucional que é levar conscientização sobre proteção de dados a todo o Poder Judiciário. Então, nós pensamos o seguinte, dentre várias medidas, como a gente pode tornar atos normativos, como esse que você mencionou, a política de privacidade, que é um documento que é direcionado ao servidor, é direcionado ao colaborador. Então, como tornar mais fácil a leitura e como tornar mais interessante também essa leitura àquela pessoa que eventualmente não é do direito, que não é o bacharel em direito, ou seja, a linguagem jurídica muitas vezes torna o texto um pouco mais hermético. Então, a intenção do direito visual e a intenção da linguagem simples é abrir mais o texto. Dentro da LGPD para explicar o que é exatamente. Exatamente. Então, você pode explicar de maneira mais fácil, e aí a linguagem simples tem esse papel, então explicar conceitos e explicar quais são os deveres e responsabilidades, trazendo isso numa linguagem um pouco menos jurídica. Por exemplo, ilustrações, daí o direito visual? Exatamente. Então, depois que você traduz o texto, o ato normativo, em uma linguagem simples, você aplica também elementos gráficos, porque você traz um pouco mais de interesse. Então, elementos gráficos, desenhos, infográficos, pictogramas, fluxogramas, todos esses elementos gráficos atraem um pouco mais atenção. Nós somos muito visuais, né? Então, além de tornar a linguagem um pouco mais simples, ainda é complementado com o direito visual, que é o Visual Law. Uma iniciativa que foi tida aí dentro do Programa de Proteção de Dados, em colaboração com o Laboratório de Inovação e também com o apoio da Diretoria de Comunicação. Então, foi um trabalho em conjunto, foi um trabalho colaborativo por meio de uma oficina, de uma técnica que chama Design Sprint. Então, foram 2 dias para se criar ou para se cunhar esse protótipo de política de privacidade, com esse viés e com essa intenção, tornar mais acessível o texto, tornar mais simples e facilitado o acesso de um texto que é para nós mesmos. Só para explicar com mais detalhes, né, na verdade tem ali o texto
do direito, que é um texto mais duro, vamos dizer assim, Sim. e vem com essa nova linguagem, com imagens, que é o direito visual, e também com o outro ponto, que é o aviso de privacidade, isso para simplificar, para deixar um leigo entender melhor aquelas informações da LGPD. Exatamente. Então, assim, inclusive, tanto a política de privacidade, a política, só para fazer um destaque, né? A política de privacidade, ela é direcionada ao público interno. Então, ela vai dizer para o público interno, magistrados, servidores e colaboradores, como nós devemos tratar os dados pessoais. O aviso de privacidade é um outro normativo, é um outro viés. Você diz ao público externo como nós estamos tratando os dados pessoais. Então, são um direcionado ao público externo e outro direcionado ao público interno. O que temos em comum nesses dois normativos, né? Ambos representam um ponto de conformidade com a LGPD e tanto o aviso de privacidade quanto a política de privacidade foram traduzidas nesse aspecto do direito visual e da linguagem simples. Então, o cidadão que tiver interesse, não só nós, servidores que estamos aqui, ou magistrados, enfim, mas o público externo, pode também ter acesso a esse aviso de privacidade, também a política de privacidade, e entender como o tribunal tem dado a sequência ao tratamento dos dados pessoais da melhor forma possível. Tanto o aviso de privacidade em visual law, em direito visual e linguagem simples, quanto a política de privacidade estão disponibilizadas no portal do Tribunal de Justiça, na página de proteção de dados do tribunal e no pé da página, no pé da página, né, do portal, nós encontramos ali o aviso de privacidade, justamente para quê? Para tornar mais transparente, não só para quem está no interno, mas também para toda a sociedade, como o Tribunal de Justiça tem tratado os dados pessoais que estão sob sua responsabilidade. Giovanni, muito obrigado pela entrevista. Muito obrigado, é um prazer sempre estar aqui com você. Agradeço a presença e esperamos você outra vez por aqui. Será um prazer. Muito obrigado. O programa Estúdio fica por aqui. Outras informações sobre o Poder Judiciário você confere na Rádio TJ Minas, no portal do TJMG e nas redes sociais do Tribunal. Os endereços estão na sua tela. Assista nossas reportagens aqui no YouTube e na TV TJ Minas. Obrigado pela audiência, um abraço a todos e até a próxima edição.